FM Network. Salve, salve amigos do Radical Podcast, estamos chegando para o episódio 249, mais uma vez, eu, Ademir Júnior, ao lado do meu grande parceiro Fábio Naldino, o Bado, para falar da semana 18, aí, que definiu os últimos dois classificados para os playoffs. Vamos falar também um pouco aí da previsão aí do wildcard e também do que rolou na Black Monday, que é quando boa parte dos treinadores que não fizeram um trabalho muito bom durante a temporada acabam sendo mandados embora. Então, mas antes de começar, Bado, seja mais uma vez bem-vindo, ano novo e bora para cima, né, Bado? Vamos lá, Daminha. Finalmente agora os playoffs definidos, confrontos também, já também os técnicos aí, a maioria das vagas abertas, já às vezes pode ter uma mais atrasadinha ou não, né? Mas, enfim, vamos ver se temos mais alguma surpresa. Isso aí. E como sempre, antes de começar, anúncio aí do nosso apoiador, para quem ainda não assinou DAZN, chegando os playoffs, vão ter todos os jogos lá, então fica o anúncio dos nossos amigos aí. A temporada da NFL tá pegando fogo e só existe um lugar onde você assiste a todos os jogos de todos os times a qualquer momento. O NFL Game Pass na DAZN. A cada semana são até 10 jogos com transmissão em português. E você também pode assistir ao Red Zone para ver todos os melhores momentos do domingo, ao vivo, na mesma tela. Não quer perder nada da NFL? Aproveite as promoções durante a temporada e assine o Game Pass na DAZN agora mesmo, com o link que está na descrição deste episódio. Recado dado, vamos lá falar rapidamente dos jogos dessa semana 18, Bado, porque, né, tivemos vários jogos sem muita relevância, mas a gente passa o placar aí para não deixar em branco. Mas vamos começar com o sabadão, tivemos 2 jogos, inclusive relacionados a playoffs. O Panthers foi até Tampa Bay enfrentar o Buccaneers, que precisava vencer para tentar aí garantir o título da NFC South e os playoffs. E foi o que aconteceu, né? Tampa Bay venceu por 16-14, porém ainda dependia do resultado do domingo, que não veio, né? Que foi a derrota dos Saints para o Falcons, né? O Falcons venceu por 19-17. Sendo assim, o Panthers, mesmo com uma campanha negativa de 8 vitórias, 9 derrotas, se sagrou campeão da NFC South, coisa que não é novidade para ninguém, né? Já havia acontecido isso aí recentemente nos últimos anos, né, Bado? A gente ter essa divisão aí com recorde negativo e a gente acaba premiando, digamos assim, o derretimento, né, da equipe do Bucs, aliado aí a um pouco de competência de Bryce Young e companhia lá na equipe do Dave Canales, né? O que você me diz desse jogo aí, Bado? Eu acho que, como você, acho que, né, independente de quem fosse para os playoffs, acho que tem grande chance de ser eliminado da primeira fase, mas eu confesso que gostaria de ter visto o Bucs ali, porque é o que causa aí um pouco mais de atenção para os meus olhos, né? Não sei se para você também parece a mesma coisa. Ou que deveria causar, pelo menos, a minha, mas que a gente não viu aí há bastante tempo aí esse Bucs representar como foi no começo da temporada, né? Cara, eu acho que nada mais reflexo do que foi essa NFC South esse ano do que a forma como foi decidido o campeão na última rodada aí, né? Na última semana, né? Em que um confronto entre os dois que disputavam não definia quem era o campeão, né? E sim uma batalha depois entre 2 times já eliminados que ia definir quem seria o campeão, todo mundo com recorde negativo. Acho que, cara, mostra o quão
fraca foi essa divisão, né? O quão abaixo de nível foi, e isso eu concordo contigo, acho que é muito por culpa do Bucks aí, né? Não muito mérito dos demais aí, que até porque uma campanha de 8-9 pro Panthers acho que é melhor do que a gente esperava, acho que esse aí teve um mérito, mas mesmo assim é uma campanha que não é uma campanha de playoff, né? Se a gente for falar a Vera aí, né? Então, de fato, muito ruim mesmo. E, enfim, e o Bucks ainda punido, acho que por esse derretimento que você falou, e tendo que contar com uma vitória do Saints ali, que até vinha num bom momento e tal, né? Mas, cara, pra você ver a bizarrice que é, o Falcons tá eliminado desde do começo de dezembro ali, né? E acabou ficando com o mesmo recorde dos times campeões, né? Dos dois times que disputaram a divisão e do time campeão, inclusive, com 8 vitórias e 9 derrotas. Então, assim, eu acho que sem dúvida nenhuma, de todos os classificados para os playoffs, eu acho que é o adversário mais frágil que qualquer time pode enfrentar, aí, seja de AFC ou de NFC, né? Na AFC não tenho dúvida nenhuma que todos os times são mais fortes que o Panthers. Na NFC eu tenho um pouco de dúvida sobre o atual cenário do Packers, que acho que está bem esquisito também, mas teve umas contusões aí, mas me parece que mesmo assim é pior ainda, né? Então, quem se deu bem foi o Rams aí, que vai enfrentar certamente o adversário mais fraco que poderia nesse confronto inicial, apesar deles terem perdido lá em Carolina durante a temporada regular. Né? Exatamente, mas daí é outra situação, né, Bárbara? Acho que agora é outro campeonato, time mais provado do Rams, a gente vai falar mais para frente disso. E uma pena, né, nesse jogo fica pelo Mike Evans, né, que acaba pela primeira vez aí na carreira tendo menos de 1.000 jardas recebidas. Bom, ele perdeu alguns jogos também, que acaba impactando, mas enfim, uma lástima. No sábado à noite, Baro, tivemos a briga pelo seed número 1 da NFC, entre o 49ers e o Seahawks, 49ers recebendo aí o Seahawks em casa, e um jogo, cara, que o resultado final foi 13-3 para o Seattle Seahawks, mas um jogo em que, assim, o Seattle Seahawks, ele dominou o jogo do início ao fim, né? Em nenhum momento passou para mim a impressão de que o 49ers poderia vencer o jogo. Claro que o 49ers tem bons jogadores ali e tal, tanto do lado defensivo quanto ofensivo, mas começou a ter algumas lesões ali, principalmente com os dois linebackers, né, o Betun e o outro rapaz que esqueci o nome lá. E daí o Seahawks teve uma primeira para gol, se não me engano, né, na linha de 1 jarda, aí vem a síndrome do Seattle Seahawks de não correr com a bola, né, é um negócio impressionante, desde a época de Marshall Lynch, lá no Super Bowl, né, contra o Patriots. Eles tentam passar a bola. O Darno foi sacado, né? Perde algumas jardas, depois não consegue o touchdown. Saiu daquela campanha, se não me engano, ainda com field goal. E depois, durante o jogo, ainda perdeu mais 2 field goals. Ou seja, assim, o Seattle Seahawks teve um domínio total da partida. Poderia ter se complicado, quase se complica no final do jogo, porque teve uma interceptação ali próximo da goal line, em que a bola acaba tocando na mão do McCaffrey após um desvio ali na DL, né? E sendo assim, o McCaffrey dropa a bola e cai no colo do marcador ali da equipe do Seattle Seahawks, quando o 49ers, naquela campanha, marca o touchdown, né, colocaria o jogo em 3 pontos de diferença, poderia criar aquele anticlímax total para o Seattle, que estava dominando a partida. Mas, enfim, conseguiu aí se safar, digamos assim, e vence a divisão, vence a NFC, e é uma equipe muito forte, né? A gente tem aí nosso amigo, ouvinte aí, o Duin, né, que é torcedor do Seahawks, que cobra bastante a gente falar do Seattle Seahawks, principalmente da defesa, que para ele é a melhor da NFL, apesar de eu achar que não, mas é uma defesa boa, sim, uma das top 5, com certeza. O que você acha, Vlado? Você acha que o Seattle Seahawks aí agora, com todos os jogos em casa, tem o potencial de chegar até o Super Bowl? Ou tem algum time que pode, uma dessa aí, tirar essa vaguinha do Seattle Seahawks, mesmo com um time sendo muito bem aí azeitado, digamos assim? Cara, eu acho que muito se gira o assunto em torno do Darnold, né? Mas, cara, quem carrega esse time é essa defesa que de fato é impressionante. Eu não sei dizer se ela é a melhor ou não, mas acho que Texans, Broncos e Seahawks aí a gente tem que colocar nesse hall aí das melhores defesas da temporada, sem dúvida. Certamente uma melhor em alguma coisa, outra em outra ali, mas no overall ali acho que são bem parelhas e de nível bem alto realmente. E aí acho que demonstrou isso, né? Um time com as peças que tem no ataque, que é o 49ers, com o técnico que tem, né?
E aí, lógico, teve essa questão prejudicada aí pelas contusões na defesa, o time foi dando uma desintegrada durante o ano, no geral, né? E nesse jogo em si também. Assisti a transmissão americana, como sempre, então o Troy Aikman estava bem impressionado com isso, assim, cara, o que está acontecendo com o 49ers e tal, tá perdendo muitas peças, quanto que o time consegue aguentar, né, perdendo tantas peças assim, principalmente do lado defensivo da bola aí, né. Lembrando que o time já perdeu o Nick Bosa durante a temporada, o Fred Warner ainda agora está falando que pode até voltar se o time chegar no Divisional, né, tá estimando uma possível retorno, enfim. Mas esse jogo acho que não teve muito embate não, né? Acho que o Seahawks conseguiu manter o jogo numa distância confortável durante toda a partida, apesar de não ter feito um jogo ofensivamente espetacular, né? Muito pelo contrário, ali, acho que bem pragmático. Mas, cara, é um time muito perigoso, consistente, tem o que precisa para vencer agora nessa época, né? Um jogo corrido, um QB que tem conseguido cuidar da bola, e uma defesa forte, então um time que pode se beliscar, mas também tem vários. Não vai ser fácil, né? Eu acho que não é o caso que o Seahawks entra favoritaço contra qualquer um que vier ali. Vai ser, acho que, jogo parelho com qualquer um que venha aí dessa vitória, assim como no caso do AFC, com o que eu acho que o Broncos ali, com alguns adversários que podem também encrespar legal. Então, acho que os dois seeds 1 aí, acho que tem muito mérito, mas também tem desafios grandes pela frente. Concordo plenamente. No caso do Seattle Seahawks, acho que muito passa pelo Darnold, que a gente viu ano passado quando chegou nos playoffs, né? Fez aquela campanha absurda e derreteu ali. Então, fica esse grande ser que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Domingão passando aqui, falamos que o Falcons venceu 19-17, não tem muito detalhe para falar dessa partida, já que não teve relevância alguma, né? Não sei aí a definição do campeão Panthers. Temos aqui que falar um pouquinho do Cleveland Browns, que venceu o Bengals em Cincinnati por 20-18, um field goal marcado no finalzinho da partida. E nesse jogo o destaque é Myles Garrett, né? Finalmente conseguiu o sec para quebrar o recorde e agora ser isolado, né, como o maior saqueador da liga com 23. E ele que deu uma entrevista, né, após o jogo, falando que ele tinha sonhado na noite anterior que ele não tinha conseguido esse sec, né? Então imagina como é que não estava a cabeça dele, porque ele perdeu aí, o quê? Acho que uns 2 ou 3 match points, né, Bado? Até conseguir esse sec no Burrow ontem, e conseguiu ali, se não me engano, acho que foi no terceiro período, então foi também na bacia das almas, mas é muito merecido, né? Um jogador aí espetacular, já foi jogador defensivo da liga, se não me engano, 2 vezes, enfim, e é esse cara que, digamos assim, é o cara que representa a franquia do Cleveland Browns hoje. Se você pensar, né, o que o Browns tem de bom, você só vai lembrar de Myles Garrett, de resto você não vê muita coisa ali que possa, né, encher os olhos, né, Bato? Exatamente. Eu acho que foi o único ponto de destaque desse jogo também, né? Um cara que claramente é muito bem respeitado pelos seus companheiros também, que o carregaram para fora da quadra, né? Da quadra do campo ali depois da conquista. Então, com certeza, um cara aí histórico, um dos melhores defensores da história da NFL, e que vem acumulando recorde atrás de recorde aí, né? E com a idade que tem, ainda tem muita coisa pela frente. É um cara que tem 30 anos agora, completados em dezembro de mim. Então, os pass rushers aí costumam avançar um pouquinho de idade, né? Não são os caras aí que 30 abaixo já param, geralmente vão até os seus 35 ali, e ele fisicamente é um monstro, né? Então acho que pode aguentar bem e empilhar cada vez mais sexo aí nessa carreira. E ele deixou pro limite máximo da emoção ali, né, Leminha? Faltava o quê? Uns 3, 4 minutos para acabar o jogo quando ele conseguiu ali. Quem sabe fosse a última oportunidade ali que ele tivesse para isso, e ele foi no limite, inclusive, do offside ali, né, Leminha? Tentou contar o snap ali, saiu bem no time, ganhou um pouquinho de terreno em relação ao teco e abraçou o Burrow sozinho ali. Então, monstro, não tem mais o que falar. Acho que esse cara aí é, de fato, um dos melhores defensores da história que a gente está tendo o prazer de assistir. Isso aí. Próximo jogo, rapidamente aqui, Vikings 16-3 em cima do Green Bay Packers, Packers sem Jordan Love. O jogo também estava definido já a seed do Packers, então o Packers meio que poupa o Jordan Love. E o Minnesota Vikings, cara, a surpresa para ninguém é que, mais uma vez, o J.J. McCarthy saiu machucado, né? Lançou uma bola ali, alegou que estava com a mão machucada, não sei se era a mesma lesão ainda que estava 2 semanas atrás. Enfim, é um cara que é de vidro e
bota aí aquele asterisco para o ano que vem, o que o Vikings vai fazer na posição do quarterback, se vai querer arriscar com ele mais uma vez, ou vai pegar, aliás, já falaram que talvez vão pegar um veterano para brigar por posição, o problema é que veterano que vai pegar, né, sendo que nessa free agency a gente não tem muitos nomes interessantes, então a vitória aí que, né, só serve para colocar ali que o Vikings chegou a 9-8, juntamente do Packers e do Lions, né, mas que, né, não muda muita coisa, né, mano? O Justin Jefferson conseguiu fazer 1.000 jardas aí, apesar dos pesares, né? Jogando com Max Grosmer, com J.J. McCarthy, com, enfim, vários tipos de QBs aí diferentes e nada muito bons, né? E mesmo assim o Vikings conseguiu também uma campanha de 9-8 que fala, acho que muito do trabalho aí do Kevin O'Connell, né, cara? Podemos questionar a decisão dele do front office, claro, né, de seguir com o DJ McCarthy para esse ano. Parece que não vai ser o cara, não gosto, né, questão de durabilidade, e mesmo jogando ele não mostrou nada que faça a gente entender que vai ser o franchise QB, mas assim conseguiu um recorde positivo à frente do Lions, inclusive, né, uma campanha ali de recuperação bem ok, mas quando o negócio já tinha ido para o brejo, então também tem essa questão. Mas, enfim. E o Packers, cara, fica essa ressalva aí. Um time que também entra com recorde estranho, com desempenho abaixo. Esse jogo aí não dá para levar muito em conta que poupou, né? E, enfim, teve papo aí de desconfiança em relação a apostas nesse jogo aí, né, Demi? O jogo estava 16-0 aí e o Packers chamou um timeout para bater um field goal, faltando 1 segundo. Daí não sei se é só para evitar o shutout mesmo ou se tem alguma outra motivação envolvida, mas enfim. Um jogo também que não teve nenhum impacto aí na classificação da liga. Exatamente. Assim como o Giants e Cowboys, 34-17 para o Giants em cima do Cowboys em Nova York, né? Um jogo em que o Dak Prescott jogou um pouquinho, depois saiu para o Joe Milton entrar, ou seja, nada demais, já era esperado que tanto fez o resultado, assim como Bills e Jets. Bills poupou Josh Allen, né? Porque basicamente a seed estava garantida, visto que o Chargers iria poupar Justin Herbert e a probabilidade de perder seria muito grande. Mesmo assim, passou o trator para cima do Jets, que, né, foi uma decepção total. Aí já pelo lado da AFC South, tivemos a definição do seu campeão e também do Jaguars esperando o segundo horário para ver se poderia ou não ainda ser o seed 1 da AFC, né? O Jaguars passou o trator para cima do Titans, né? 41-7, uma baita exibição do Parker Washington, do Trevor Lawrence, time muito perigoso aí para os playoffs, né, Amado? E o Texans, que passou um pouquinho a dificuldade com o Indianapolis Colts, dessa vez cedeu 30 pontos aí para o Indianapolis Colts, coisa que a defesa do Texas não está tão acostumada assim, mas saiu como a melhor defesa da liga aí, pelo menos em jardas cedidas, porque até o finalzinho do jogo do Broncos ali, o Broncos tinha a chance de ser a defesa número 1 em jardas, porém tomou um first down lá que acabou, né, faltando, sei lá, 30 segundos, que deixou com que o Texas ficasse com a melhor defesa. Mas, enfim, uma defesa forte que também vai enfrentar um adversário não tão bom assim, digamos assim, nos playoffs, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas muito merecido essa campanha do Jaguars, né, cara? Um trabalho do Liam Cohen absurdo ali, né, nessa retomada, digamos assim, da carreira do Trevor Lawrence, né, Bato? Melhor temporada da carreira disparada do Trevor Lawrence aí, né? Seja pelo recorde, seja pelos números que ele atingiu também. Então, também parece que a galera comprou dele também no vestiário ali, os caras até deram um grill ali para ele botar no dente, a torcida também tá com cara, então acho que, enfim, o Liam Cohen conseguiu fazer tudo que se esperava dele nesse primeiro ano aí, né, Demi? Que é levar o Jaguars a se tornar competitivo novamente e gerar essa esperança sobre o Trevor Lawrence, né, cara, que havia sempre muita expectativa que ele nunca havia correspondido e agora isso está, ao meu ver, resolvido aí, né? Lógico, uma vitória de playoffs aí já mais uma seria na carreira do Trevor Lawrence, ainda referendo ainda mais isso, né? Mas, enfim, acabou que ele conseguiu muito mérito do Liam Cohen nessa temporada e acabou que essa sova que o Jaguars deu já no começo acabou ditando até algumas decisões ali dos outros times durante as partidas, né? O Texans, a gente vai falar um pouquinho, arriscou aí, né, um pouquinho, né, Neminha? Ganhando do Colts ali com QB reserva, podia ter caído um seed aí, mas, enfim, conseguiu ganhar mesmo assim. Exatamente, né, chegou perto do momento, tirou o CJ Stroud, mas é uma vitória ali que, né, acabou sendo importante para o Texas, para ele ficar com esse seed 5
né, e ir visitar aí o Steelers, que venceu a AFC Norte. Então, acho que o Texas acabou ficando bem posicionado, apesar dos pesares, né, mano? Acho que dos males o menor, né? Exatamente, cara. Eu não entendi muito bem esse risco que eles quiseram correr ali, né, Neminha? Porque acho que é muito melhor hoje você ir enfrentar o Steelers do que o Jaguars, pelo nível que os times estão jogando, né, na minha opinião. Mas mesmo assim, porque o Bills vencendo como venceu, o Texans tivesse perdido, teria caído para os 6 ali, né? Enfim, acabou que ainda conseguiu virar o jogo ali e vencer o Colts e manter essa posição. E acho que tem um jogo bem favorável e também contra os Steelers, acho que eles têm totais condições de ganhar. Exatamente. No primeiro horário, acabamos com o Bears recebendo o Lions, e o Lions venceu 19-16. O Bears também ali já está meio que garantido na seed número 2, também, né, não, jogou muito com o Caleb Williams, mais acho que pela questão de tentar alcançar ou quebrar a marca de 4.000 jardas, né, Bado, que a equipe do Bears nunca teve um quarterback que atingiu esse número, e faltou, né? Faltou jarda, não conseguiu. É impressionante, né, cara? Tem umas franquias aí que a gente fica meio, né, abismado, né? Cara, o histórico de QBs do Bears é tenebroso, né? Pensando nisso, né, cara? O mesmo o QB campeão de 85, me fugiu o nome, que tinha problema na vista lá, que era reserva do Favre em uma época na carreira, esqueci. Um que usava óculos escuros, tá? Um cara bem polêmico assim, era mais o personagem do que desempenho, né? O próprio Jay Cutler também não conseguiu, né? Um cara mais moderno também que não conseguiu fazer 4.000 jardas no ano. Enfim, continua o Caleb sem conseguir, mas se tornou o QB com mais jardas single season aí na história do Bears, já que chegou perto das 4.000, né, querendo ou não, na 3.942. O Bears também se arriscou nesse jogo, né, Leminha? Se tivesse perdido ali como perdeu e o Eagles vencido, certo que o Eagles também entrou com o titular, mas o Eagles esteve vencendo uma boa parte da partida, o Bears teria ido para o seed 3, e aí não pegaria o Packers, mas sim pegaria o 49ers, né? Que acho que é o adversário mais difícil que o Packers nesse momento, a menos para o Bears não, né? Porque o Bears tem a questão também de rivalidade envolvida aí. Mas acabou que os dois perderam, então acabou que só o Bears acabou se desgastando com os titulares o jogo todo aí para perder, enquanto o Eagles conseguiu poupar, então teve esse probleminha aí, mas acho que também, pelo que eu vi, não teve nenhuma contusão, nada que os atrapalhe para o próximo jogo. Exatamente. Só falar rapidinho ali do Jets, cara, que eu tinha notado aqui e não falamos. O Jets conseguiu a façanha, né? Além de tomar 4 touchdowns aéreos do Trubisky, de não ter nenhuma interceptação na temporada, ou seja, é o primeiro time que consegue isso na história, né? Parabéns aí pro New York Jets, né? Que conseguiu mais um recorde negativo para a franquia, né, Bado? E o Jets decidiu seguir com a comissão técnica, né, minha. Eu acho que assim, ok, você dá continuidade e tudo mais, mas, cara, o Jets vai ter problemas na free agency, estão falando até no draft, viu, da minha. Que ninguém quer ir pro Jets. Basicamente, esse é o recado que tá aparecendo. Ou vão ter que pagar muito dinheiro para tentar influenciar a decisão dos principais free agents aí. E principalmente de QB ali, acho que já tem um papo ali de Dante Moore querer saber se ele pode ser primeiro pro Raiders ou não, porque os caras não têm interesse em ir pro Jets na 2 ali, na 3, sei lá. O segundo time que estaria disponível para pegar QBs aí que tem essa necessidade seria o Jets, enfim, e já existe essa preocupação. Então, o Jets tende a ter problemas aí, Demi. Eu não estou vendo muita perspectiva também não nessa comissão técnica aí, mas já decidiram por manter, pelo que a gente está ouvindo, né? Exatamente, que beleza. Seguindo o segundo horário aqui, Bado, jogos mais irrelevantes. O Eagles, né, que poupou todo mundo, perdeu para o Commanders, 24-17, né, uma atuação ali do Temer aqui com uma interceptação, um touchdown, né, de relevante, digamos assim, nessa partida. O teu Chiefs conseguiu, né, tancar inteligentemente, né, Bado, ao perder aí do Raiders por 14-12, no jogo onde o Raiders não teve nenhum touchdown. Aliás, essa semana não teve nenhum touchdown de nenhuma equipe da FC West, né? Pela primeira vez que na história aconteceu isso aí. Sério? Se eu não me engano, isso foi assim. Porque o Broncos ganhou sem marcar touchdown ofensivo, né? Foi só defensivo. E Chiefs e Raiders não marcaram touchdown, 14-12, inclusive com safety aí, você vai poder
talvez falar melhor que eu, enfim, mas o Chiefs, cara, Andy Reid até nisso é competente, né? Ele tancou, né, com a temporada já indo pro ralo ali, de maneira inteligente, sem levantar suspeitas, né, Bado? Pois é, esse jogo acabou que valia mais para o Chiefs nesse aspecto, né? Porque o Raiders já entrou com a seed 1 definida, com a vitória do Giants ali, então não tinha muito pelo que lutar mesmo, e o Chiefs valia a pena perder para ganhar uma posição aí na questão do draft, né? Uma pena que o Saints perdeu, né? Que senão o Chiefs podia ter ganhado mais uma posição, mas acabou aí na posição 9, né? Para o draft, então se colocando dentro do top 10 aí para uma escolha ano que vem. Vamos ver o que vai ser essa escolha aí, se vão fazer alguma escolha com algum jogador para ajudar o ataque, que é o que eu faria, ou se vão acabar indo para o lado defensivo da bola. Exatamente. Daí, para fechar alguns jogos aqui, o Rams visitou o Cardinals 37-20 numa partida monstruosa, né, do nosso querido Matt Stafford, para mim, MVP da temporada, 4 touchdowns. Jogo que para o Rams valia para garantir a seed 5, né, se eu não me engano, e teoricamente e visitar o Panthers, né, um adversário mais tranquilo, e fez o dever de casa, né, Bado? Foi lá, passou por cima, sem deixar margem para erro, e agora se encaminha também, já dando um pequeno spoiler, para avançar, inclusive, para o Divisional Round, né, porque eu acho que ele entra como favorito, né? Deu uma suadinha, inclusive, né, Deminha? No terceiro período ali, o Cardinals deu uma encostada, mas depois o Rams voltou a tomar conta desse jogo, então, de fato, é um time bem melhor, né? Mas o Cardinals tem uns valores, né, cara? O Michael Wilson aí acabou se tornando receiver de 1.000 jardas, né? Depois que o Marvin Harrison machucou, o cara se tornou o Calvin Johnson ali, parece, né? Muitos targets, uns catches mirabolantes ali, então, de fato, um jogador bem interessante aí que o Cardinals está pagando barato, né? Cardinals, que demitiu seu treinador também, né? Então, essa foi a última partida aí do Jonathan Gannon, né? Então, temos 6 vagas abertas atualmente, né, Deminha? Falcons, me ajuda aí. Falcons, Cardinals, Giants, Titans, Raiders e agora esqueci do último. Peraí. Peraí. E Browns. Essas são as 6 atuais vagas aí. Então, acabou sendo o último jogo aí do Steve Gannon, que tinha papo até antes, né, que seria mantido, mas pelo jeito era fake news. Caiu já manhã cedo. Exatamente. E para finalizar, né, os jogos da tarde, o Patriots recebeu o Dolphins aqui no England, 38-10, um jogo muito bom dos seus running backs, né, Ramondre Stevenson e o John Henderson, mesmo cada um anotou 2 touchdowns, um passe touchdown do Drake May ali, que para muitos é MVP da temporada, eu discordo, enfim. E o Broncos recebeu o Chargers, reserva não, né, jogou sem alguns jogadores, como o Justin Herbert e o Derwin James, e venceu por 19-3, um jogo muito ruim, né, do ataque do Denver. Para mim foi horrível as chamadas, muito screen pass, Bo Nix muito pressionado, né, não teve muito o que fazer, tentou correr com a bola, até mais do que correu nos últimos jogos, colocando em risco, inclusive, se machucar. Achei um negócio absurdo, mas o Broncos venceu, né, fez o dever de casa, garantia ser de número 1, para jogar todos os jogos agora em Mile High, se quiser chegar no Super Bowl em casa, ganhar uma semana de folga aí para trabalhar, principalmente na questão do ataque na Red Zone, que chegou e não conseguia marcar touchdown, saía só com o field goal. Esse é o ponto que me chamou a atenção. Não sei se você tem algo mais aí a pontuar. E com relação ao que você falou, né, Bado, do Seahawks e do Broncos, ambos na seed 1 aí, apesar dos pesares, eu acredito que as duas equipes, dependendo do adversário que enfrentar aí no Divisional Round, ou até mesmo se chegar numa AFC ou NFC Championship, podem até não ser favoritos, tá? Exatamente. Acho que o Broncos acabou que não conseguiu descolar esse placar ali, né, Neymar? Para quem sabe, pelo menos um quarto ali, poder dar uma descansada já no time ali, né? Pensando na. Mas vai ter uma semana aí, então o importante foi não se machucar e conseguir essa vitória para garantir o seed 1, já que o Patriots tinha feito o dever de casa deles também, então o Broncos tinha que garantir, né? Então conseguiu, né? O Trey Lance também não foi suficiente para essa defesa do Broncos aí, e o Broncos fez o mínimo ali para conseguir ganhar e com uma certa folguinha ali.
quando o Chargers conseguiu chegar, né, era mais no garbage time ali, quando o jogo já estava definido, então não teve muito risco durante toda a partida. E eu acho que é uma condição parecida com o que eu disse do Seahawks, né, Nemi? O Broncos pode enfrentar alguns adversários, vai receber todos em casa, né, com a grande vantagem, o Broncos é muito forte em casa, né, mas é um time que, e o Broncos inclusive tem o recorde de 8-1 em casa, né, Nemi? Só perdeu um jogo que foi aquele por Jaguars, né. Mas, por exemplo, é um time que, se pegar um Bills em casa, vai um jogo, acho que bem pau a pau ali, né? A defesa do Bills é ruim, mas o ataque pode estar um dia inspirado ali e bater de frente com essa defesa. Então, acho que é uma condição aí de muito encaixe de matchup aí para ver como é que o Broncos consegue avançar do Divisional pro AFC Championship Game, e aí vai ter confrontos casca-grossa pela frente. Acho que dificilmente o Broncos vai ter um confronto fácil nesse jogo, nessa AFC, né, minha, que tem adversários que bem capazes de bater de frente aí. Exatamente. Para fechar, tivemos o jogão da rodada, né, Bado? E o jogo que foi deixado especialmente para o Sunday Night Football para definir o campeão da FC Norte, né, e o único time dessa divisão aí para os playoffs, com a seed número 4. O Steelers, em casa, venceu o Baltimore Ravens num jogo onde até a metade do quarto período estava um jogo bem ruim, né? Bem chato de se ver. Lamar Jackson não estava legal, o Aaron Rodgers ali gastando timeout porque o capacete não estava funcionando ali, né? O áudio, você até brincou no offline comigo ali, que não duraria uma semana na FABR, nosso querido Aaron Rodgers, sem o áudio ali, sem o ponto no capacete. E daí, cara, do nada o jogo surgiu com 3 reviravoltas, né? Primeiramente o Ravens faz 17-13, depois o Steelers 20-17, daí o Ravens 24-20, aí 26-24 para o Steelers, né? Faltando aí 1 minuto e 25 para acabar o jogo. E daí o Ravens, cara, tem a faca e o queijo na mão, né? Após uma 4-7, quando o Lamar Jackson consegue achar um passe para o Isaiah Likely, né? Absurdo ali, que deu pressão até na hora que não tinha sido um passe completo. Ele recebeu na linha perto das 20 jardas, mais ou menos ali, garantiu esse catch, posicionaram o kicker calouro para o field goal da vitória, né, Bado? E na end zone, onde antes do jogo, um padre foi lá, não sei se chegou a ver isso, e benzeu a end zone ali do Steelers, cara, e o cara foi lá e errou o field goal. Sendo assim, cara, o Steelers de Mike Tomlin, que tem um pacto, que daí já não sei se é com Deus, né, meu amigo, porque é impressionante um negócio desse, consegue ganhar a divisão e vai para os playoffs e agora recebe o Texans, né, mano? É isso aí, Demian, como você falou, o jogo virou do jogo muito amarrado no primeiro tempo, com um jogo bem explosivo no segundo ali, com várias big plays, né, Demian, principalmente pelo lado do Ravens ali, com os Zay Flowers, né, que inacreditavelmente o Steelers não conseguia cobrir, sendo, cara, basicamente o único alvo perigoso que o Ravens tinha no jogo aéreo, né, e mesmo assim o cara ficou abertaço de 2 bombas ali, inacreditável a atuação do Jalen Ramsey, que está jogando de safety esse ano, muito ruim, né, nesse aspecto. Não sei se a cobertura ali era dele, pode ser que não, mas 2 bolas longas aí, ele sendo free safety ali, tinha que fazer um papel melhor nessa sobra. Mas, cara, e temos que falar de Aaron Rodgers, né, Neminha? Que é longe de ser o Aaron Rodgers que a gente acostumou a ver destroçando o fundo do campo ali com bolas longas, né? Que a gente costumou ver com o Jordy Nelson, né? Com o Randall Cobb, James Jones, aquela trupe do Packers, Greg Jennings, né? E virou um cara hoje que é basicamente um administrador de jogo, muito passe curto, porque ele não tem receivers, né, Neminha? Ainda mais esse jogo estava assim, o DK Metcalf e os outros receivers são nada demais, né? Então, faltando esse cara, e ele já vem trabalhando muito dessa forma já durante a temporada, muito check down pro Kenneth Gainwell, bola nos tight ends, e assim ele foi se virando. E, cara, uma característica que ele não perdeu é cuidar muito bem da bola, né, Nemi? O Rodgers não lança uma interceptação desde 9 de novembro. Vamos fazer quase 2 meses aí que o homem não lança uma pick. Lógico, o jogo é muito conservador, tudo mais, beleza, mas quem sabe é isso que estão pedindo dele nesse momento aí para conseguir guiar esse ataque sem muitas peças, né?
E ele é um cara que sempre cuidou muito bem da bola na carreira, né, Neminha? O máximo de interceptações que ele lançou no ano foi 13, lá no primeiro ano dele como titular, né, Neminha? Teve vários anos aí com 5 ou menos interceptações em toda a temporada. Esse ano ele acabou com 7 nessa altura da carreira aí. É um excelente papel. E conseguiu, lógico, contou com muita sorte aí no final, né? Um misto de azar na perda do extra point ali do Chris Boswell, e depois mais de sorte ali com o erro do Tyler Loop. Mas, enfim, acho que é merecido essa vitória dos Steelers aí, ficaria um gostinho meio amargo, acho que com o time tendo conseguido chegar naquele match point com o Brown semana passada e entrega a paçoca, né, Neminha? Perder esse título pro Ravens aí seria meio... acho que até injusto com o que as duas equipes apresentaram no conjunto da temporada, digamos assim. Longe de ser um time brilhante, um time que não é prazeroso de se assistir, mas que foi bem, acho que na característica dos Steelers ali, né? Um time guerreiro, um time brigador, um time com uma defesa que conseguiu fazer jogadas em momentos importantes, e um QB que conseguiu achar uma fórmula para ser eficiente, mas tenho minhas dúvidas se terá vida longa aí nos playoffs. Está no mudo, Deminha. E eu até ia perguntar para você, né, ontem, e acabei esquecendo porque o Steelers virou, né? Num certo momento da partida, eu falei, cara, se o Tomlin perder esse jogo, será que ele pode ser um dos treinadores aí a rodar na Black Monday, né? Eu ia perguntar para você, nesse caso, para mim, muito difícil. Eu acharia que sim, não pelas campanhas positivas, mas, cara, pelos últimos anos sendo decepcionantes aí da maneira que está sendo, né? Vai para os playoffs, primeira rodada tá fora e tal, enfim. Mas não é o caso, já que você garantiu. E outro ponto que você citou bastante foi a comemoração antecipada, né, do John Harbaugh. E eu citei que foi ridículo ver ele de bota de neve num jogo sem neve, né? Então, combinou do cara passar vergonha aqui para nós, fazendo uma ceninha ali com a Zaya Likely, né, cara, que foi bizonho, né? Eu sou um adepto da teoria de que comemorada antes zica, né, Neminha? E eu achei ali que ele pareceu abraçando o Likely ali com uma expressão do tipo assim, pô, você ganhou o jogo para nós. E ainda o kicker se armando ali para contar os passinhos dele para chutar. Eu falei, isso aí não tá me cheirando bem, não. Então, deu no que deu, né, Neminha? E sobre o Tomlin, você falou, eu acho difícil, cara, que ele fosse demitido. Acho que não é característica da família Rooney, né, que é dona do Steelers. Eles, às vezes que eles trocaram de técnico aí desde os anos 70 foi porque os caras quiseram sair, né, e não porque eles demitiram. Então eu acho que, quem sabe, houvesse uma cobrança, alguma coisa assim, mas acho que não via ele sendo demitido, não. E, querendo ou não, conseguiu dar a volta por cima nessa temporada e mandou aquela beijoca para a câmera no final ali ainda, né? Depois para botar uma banca ali que conseguiu levar o time para os playoffs, e pelo menos mais um ano de sossego garante aí. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem. E vamos ver o Rodgers, né, cara? Eu acho que ele volta ano que vem, viu, Demi? Depois desse ano aí, do jeito que ele tá acabando, conseguindo levar o time para os playoffs, fazendo o jogo que ele fez ontem. Enfim, eu acho que quem sabe se ele vencer um joguinho de playoff, que acho que é algo bem 50-50 nesse primeiro confronto, depois perder, ou até dessa primeira, quem sabe fica um gostinho dele querer tentar mais uma vez nos seus 43 anos, vamos dizer, né? Vamos ver se ele para mesmo ou não. Cenas dos próximos capítulos. Vamos falar então dos confrontos da semana que vem desse Wild Card. No sábado tivemos definidos os jogos para Rams indo visitar o Panthers. Para mim, esse jogo acho que é um dos mais claros, que o Rams é favorito e, na minha opinião, que o Rams deve vencer, né? Se não me engano, a mais de 10 pontos até de vantagem, de acordo com as casas de apostas, pelo que eu tinha visto. Então, eu acho que é um jogo onde, né, apesar do Panthers já ter vencido durante a temporada regular, mas eu acho que o Panthers agora, nesse momento, com o atual time, com o quarterback que tem, vai sentir essa bagagem aí e o Rams vai acabar levando a melhor. Também acho, de mim. Acho que, quem sabe, esse seja, de fato, o confronto mais, e o único, né, que tem um favorito claro aqui, né? Então, aqui acho que é Rams, e eu acho que eles, a gente tem sempre aquela história, né, difícil vencer um time duas vezes, ainda mais com essa diferença de nível entre eles ainda, de mim. Acho que
muito difícil que esse raio caia 2 vezes no mesmo lugar. Eu acho que o Rams leva aqui. Para fechar o sábado, temos o terceiro embate da temporada entre Packers e Bears, mais uma vez em Chicago. O Packers, se eu não me engano, venceu em Chicago, né, na temporada regular, e em Green Bay quem levou melhor foi o Bears, né? Agora o jogo é em Chicago. Favoritismo de 3,5 para o, aliás, de 1,5 para o Chicago Bears. E eu acho que da Bears, cara. Eu acho que o Bears vai conseguir aí neutralizar o Packers, que na minha opinião tá vindo numa sequência bem ruim aí, com a questão do Jordan Love meio baleado, o Malik Williams também, não sei se como é que tá, enfim, eu acho que a probabilidade para mim do Bears vencer é maior nesse jogo. Tô vendo que abriu o favoritismo do Packers, não sei onde é que você está vendo ainda, Neminha. Tô vendo o DraftKings aqui, tá menos 1,5 pro Packers. Eu me estranho isso aí, cara. Eu vou de Bears aqui, tá? Eu sei que o Bears é tradicionalmente freguês do Packers, pode ser que haja um efeito nisso aí, mas eu acredito nesse Bears aí, cara. Acho que é um time muito mais envolvente do que o Packers aí, com um ataque mais legal de se ver, uma defesa também interessante. Então, eu tô comprado com o Ben Johnson. Acho que um cara que mudou essa cultura e não vai pesar, não, essa questão da rivalidade aí. Acho que o melhor time prevalecerá e eu acho que dá Bears. Eu vejo na ESPN, tá? Então, essas minhas odds são da ESPN. No domingo, vamos ter no primeiro horário Bills indo visitar o Jaguars, cara. Aqui, de acordo com a ESPN, está Buffalo Bills menos 1,5. Também é um jogo bem 50-50. E, cara, eu tô de acordo. Eu acho que o Bills deve levar aí muito pela questão do Josh Allen, né? Um quarterback já aí provado, né? Tudo bem que não ganhou o Super Bowl ainda, mas quando chega em playoff sempre acaba desempenhando. E o Jaguars, por mais que, né, o Trevor Lawrence esteja bem, a defesa também, cara, eu acho que possa talvez sentir aí essa primeira ida do Liam Cohen para os playoffs. Eu também acho, de mim. Eu acho que, quem sabe, seja o ano andando pro Jaguars, e apesar da campanha que fez, eu acho que o Josh Allen vai crescer de nível nesses playoffs, de mim. Eu acho que tem muita gente achando que ele vai sentir a pressão de agora ter sem Mahomes, sem Burrow, sem Lamar nos playoffs, né, de mim? Se é a hora dele, se ele vai sentir isso. Eu acho o contrário, cara. Eu acho que ele vai se motivar, e acho que é um cara que tem condições de carregar esse Bills aí numa run nesses playoffs. E um potencial adversário para o teu Broncão, né, Nemi? Vencendo esse jogo aí, acho que fica bem possível que seja o primeiro adversário do Broncos aí no Division. Eu não vou dar spoiler no meu jogo. Eu sei que você não concorda, né? Mas mas vamos lá. Segundo horário, 49ers e Eagles. Eu estava propenso, Bado, aí no 49ers, apesar da odd estar 4,5 para o Eagles aqui. Mas daí eu vi que o Betuno lá que eu tinha citado, né, quando a gente falou do 49ers, do jogo do 49ers e Seahawks, ele tá fora aí para esta temporada. Então é um linebacker a menos, e o outro ainda vai ser avaliado. Então, e sem os linebackers aí, sem o Fred Warner também, né, cara, eu acho que daí fica meio complicado desse front seven aí do 49ers ter que segurar com Barkley e companhia. Então acho que dá Eagles. Eu acho bem parelho aqui, tá? Jogo difícil. Eu acho que da Eagles também. Muito por conta do 49ers aí ter dado uma esquisitada nessas últimas semanas aí, né? Mas eu acho que o Eagles vai agora entrar no modo playoff e entregar a bola para o Saquon Barkley e ver como é que isso funciona. E essa defesa do 49ers, acho que quem sabe sofre um pouco com isso. Sofreu contra o Seahawks com o jogo corrido, né? Então, vamos ver se sofre agora com o Eagles. Porque, assim, se o Eagles jogar do mesmo jeito que ele jogou a temporada inteira, acho que, quem sabe, o 49ers tem uma boa chance. Mas eu acho que vai ter uma mudança de identidade agora que o bicho pega. Então, eu acredito que o Eagles vai fazer isso, então por isso que eu estou apostando neles. Maravilha. Sunday Night Football, Chargers visitando o New England Patriots. Quando eu falei de não dar meu spoiler, é porque eu acho que o Broncos irá enfrentar no Divisional Round o Chargers, que para mim deve levar a vantagem em cima do Patriots, apesar de jogar fora de casa e apesar de estar 3,5 de vantagem por Patriots, de acordo aqui com a ESPN. Por que eu digo isso, cara? Primeiro,
Chargers poupou ali o Justin Herbert para preservar. Justin Herbert é um quarterback bem mais experimentado que o Drake May, apesar do Drake May ter feito uma temporada ok. Porém, o Drake May teve adversários bem mais inferiores que o Chargers enfrentou essa temporada. A defesa do Chargers, só alguns quesitos pior do que a defesa do Patriots, né? Analisando em paralelo uma com a outra. E no ataque, para mim, o Chargers também tem muito mais opção para o Herbert do que o Patriots tem para o May, né? Tirando ali o Stephon Diggs, que, né, a princípio não vai ser suspenso aí com aquela polêmica que teve, mas a princípio, tirando o Stephon Diggs e o Hunter Henry, não tem tantas peças assim que você possa falar, putz, esses caras possam decidir o jogo para mim, enquanto o Chargers ali tem experiência do Keenan Allen, Led McConkey, tem o Gasly, né, o Tyrande ali que cresceu bem na temporada, o próprio Mario Hampton aí, que já está saudável, que foi poupado contra o Broncos. Então, eu acho que dá Chargers. Eu acho bem parelho também, difícil o jogo, um prognóstico desse jogo, mas eu acho que dá Patriots. Primeiro jogo do Drake May, claro, tem esse fator aí psicológico que pode ser que pese, mas eu acho que é um time mais balanceado, um time que tem um ótimo game management, vem passando o carro aí por cima, obviamente, de adversários fracos, mas passando o carro com autoridade. Enfim, acho que é um jogo bem, bem parelho mesmo. O Chargers é um time muito guerreiro, muito brigador, então não vai ser fácil, mas eu acho que o Patriots leva essa em casa aí para a primeira vitória da carreira de playoffs do Drake May. O Herbert tem mais experiência em playoffs, né, minha? Mas acho que experiências com derrotas, né? Não sei, confesso que não me lembro se o Herbert venceu o jogo de playoff já. Eu acho que não, acho que as 2 vezes que ele foi, ele acabou perdendo na primeira. Posso estar enganado. Mas, enfim, então, querendo ou não é uma experiência, mas não é uma experiência muito boa ali para contar a favor, né? Podemos dizer assim. De qualquer forma, acho que é um jogo muito próximo. Eu vou de Patriots aqui, mas na moedinha mesmo de mim. Bem difícil o prognóstico desse jogo aí. Acho que provavelmente deve ser o único jogo que a gente vai diferente, né? Porque por Texans e Steelers, eu acho que você vai de Texans assim como eu, né? Texans é favorito 3,5, e eu vou de Texans, apesar do jogo ser em Pittsburgh. Não vou te decepcionar nessa. Vou de Steelers nessa, cara. Gostei do que vi no último quarto, achei que o Steelers achou uma fórmula, e eu acho que esse Texans aí, o CJ Stroud vai dar uma afinada nos playoffs, como ele fez durante a temporada. Não teve um ano bom, né, eu acho que agora o negócio vai pegar quando ele vê aquela toalhinha amarela rodando lá, né, na torcida. Acho que ele vai dar uma afinada legal, e eu acho que o Rodgers vai comandar esse time com o DK Metcalf de volta, quem sabe Fiquei muito surpreso positivamente com o ataque dos Steelers no quarto do jogo de ontem, tá, né? Se eles conseguirem acompanhar esse momento aí, acho que pode ser que eles tenham uma chance de vencer esse jogo sim, é nisso que eu tô apostando. Mas acho que também daí para por aí. Eu vou de Texans, cara, porque eu acho que a defesa é mais sólida, apesar de ter tido um jogo não tão bom assim contra o Indianapolis Colts aí na última rodada, mas é uma defesa, como eu falei, aí é a melhor da liga em alguns aspectos, né? Pressiona bem o quarterback do Steelers, assim, todo mundo sabe, não é tão móvel assim, então eu acho que, na minha opinião, vai prevalecer, apesar das 2 defesas do Steelers também ser uma defesa boa e tal. Mas eu não gostei de ver essa secundária de Steelers, né, não marcando um receiver apenas do Ravens, né? Imagina com as opções que tem ali o Texas, né? Que tem tem mais, com certeza. Nico Collins, o Jaden Higgins, o Jalen Noel, assim, que cresceram bem. Então eu vou de Texans aí então vamos de 2 jogos diferentes aí para não ficar tudo igual. E tá passado a limpo aí os nossos prognósticos do wildcard. E rapidamente, para fechar, Bado, Black Monday, head coach mandado embora aí. Tivemos o Kevin Stefanski do Browns, na minha opinião, um erro, porque para mim, a gente falou em off disso, né? Para mim, ele é um bom treinador aí, acho que. Não, você questionou pela questão dos quarterbacks aí, que ele, de fato, acabou aprovando para tentar utilizar no Browns, que não deram certo ali, que causaram em certa parte a demissão dele. Eu acho que, né, mereceria mais um aninho aí, tentar achar um outro quarterback, enfim, mandar embora. Acho que vai ser um nome que talvez possa ser especulado aí. Pete Carroll, outro que rolou para sua alegria, né? O Bado já abre um sorriso ali quando fala que Pete Carroll demitido do Las Vegas Raiders. Acho que esse aí também não deve voltar para lugar nenhum.
Jonathan Gannon no Arizona Cardinals também rodou, né? Também já era meio que esperado. E por final, no Falcons, tivemos o Raheem Morris, né? Head coach, e também o general manager Terry Fontenot, que rodaram. E hoje o Falcons anunciou aí o Matt Ryan como presidente de operações da equipe, num cargo novo aí, para tentar fazer um auxílio para ver quem que vai ser o novo GM, quem que vão trazer de head coach. E o que você diz aí dessa Black Monday, mano? Eu já digo o seguinte, né? O Titans que estava com o técnico interino já começou bem nas suas procuras a entrevistas, né? Com Matt Nagy e vários outros coordenadores de defesa, sendo que você tem um quarterback aí que acabou de chegar na NFL que precisa de desenvolvimento, né? Cara, quem sabe o Titans esteja pensando no modelo Dan Quinn ali, né, que fez sucesso no primeiro ano ali no Commanders, mas o segundo já deu ruim, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser para frente aí. Mas de fato eu não gostei muito das escolhas do Titans ali. Os dois coordenadores do Chiefs, né, Neminha? Tanto o Matt Nagy quanto o Spagnuolo tá na lista. Tem o Vance Joseph também, né? Do Broncos. Tem o coordenador defensivo do Colts, cara. Essa escolha aí é bem questionável, porque, cara, lembra que ele foi do Bengals no ano anterior e o Bengals teve uma defesa horrorosa, né? Então, assim, escolhas esquisitas. Dá para ver que eles estão indo para os caras mais tarimbados ali, né, minha? Acho que não vão no mesmo perfil que eles tiveram de pegar um coordenador ofensivo sem experiência prévia ali, como head coach, né? Que é o caso aí, tanto o Vance Joseph já teve, né? Se não me engano, né? A oportunidade de head coach, né? E os dois coordenadores do Chiefs também já tiveram, né? Então, quem sabe seja isso, eles não estão querendo correr o risco da mesma experiência ruim ali de um coordenador sem qualquer experiência anterior. Me parece isso. Sobre as outras que você comentou, Edeminha, Pete Carroll, acho que é questão de aposentadoria mesmo, né? Foi até estranho esse retorno dele aí, Edeminha, para um time fraco ali. Acho que tá meio na cara que ele não ia ter sucesso rápido, né? Não sei o que ele pensou ali, um contrato de 3 anos, quem sabe ele pensou na possibilidade de conseguir dar a volta por cima, hein? Não aconteceu, uma fórmula que estava desenhada já com QB mediano, sem linha ofensiva, enfim, foi o ano inteiro sofrendo pelas mesmas coisas ali. Acho que quem sabe isso tenha pesado também, não conseguir fazer um ajuste e trazer qualquer tipo de brilhareco ali durante o ano. Browns, concordo contigo, acho que é a questão que o Stefanski é um bom treinador, mas é muito difícil o cara sobreviver a 2 temporadas aí com recordes tão ruins de 3 e 4 vitórias aí, né? Então acho que acaba que é normal essa demissão, mas é um cara que vai estar bem requisitado. Não sei para cargo de head coach, tem gente falando que sim, dessas aberturas aí pode ser que ele já se recoloque, mas de coordenação ofensiva, sem dúvida, ele vai ser um hot commodity aí de mim, pelo que vem pela frente. E os demais, Cardinals, acho que a questão agora o Steve Gannon sai, mas temos também a questão da decisão do Kyler Murray, né? Tem um dinheiro alto que ele já garante aí para 2026 a partir de março, e a partir de junho já ativa uma boa parte do garantido também de 27. Então o Cardinals tem que tomar essa decisão logo. E quem vai ser o técnico? Não sei se mudou o GM também, acho que não, né? Só o técnico por enquanto. Não, inclusive o GM já foi anunciado que ele que vai fazer a contratação do novo treinador, né? Então o GM fica. E aí acho que a decisão é sobre o Kyler, continua com o Kyler ou não, de acordo com o head coach que for escolhido, certamente vão debater a respeito e tomar essa decisão aí antes de março. E além disso, temos Giants e Titans aí também que já estavam com suas vagas abertas. Esqueci de falar do Falcons, né? Falcons que fez a limpeza aí tanto do head coach quanto do GM, e a gente comentou disso em off também, né, Nemi? E isso aí claramente é o efeito do reach que eles deram no Michael Penix aí também, né? Não deu certo, acabou afetando o futuro da franquia de forma bem significativa aí, tendo pago uma grana no Kirk Cousins e draftado um QB pagando caro para subir ainda, né, Neminha, para conseguir draftá-lo, enfim, acabou afetando todo o outro movimento do draft, né, o Broncos teve que subir certamente muito mais que gostaria para pegar o Bo Nix, o J.J. McCarthy saiu muito mais cedo também do que se esperava, enfim, tudo isso foi uma cadeia de eventos ali que acabou, se bem que o J.J. McCarthy saiu antes do Michael Penix, né, mas de qualquer forma uma decisão equivocada que gerou frutos muito negativos e acabou culminando nisso. Vamos ver o que vem pela frente agora. Acho que os únicos caras que já soltaram possíveis candidatos ao Titans, né, Os demais não ouvi nada a respeito ainda não. Então vamos ver. Certamente na semana que vem a gente deve ter mais novidades, e a gente sempre faz também aquele episódio falando dos novos técnicos, né, assim que forem definidos, para a gente
ver como é que isso se desenrola. Exatamente. E o Falcons ainda teve essa temporada no draft, né, subindo escolha para trocar com o Rams ali, ou seja, não tem escolha também nesse próximo draft que chega, então bizarrice aí, por isso rodou todo mundo com razão. Com isso, fechamos, Bado. 249, passamos a limpo, agora é cadê playoffs e uma pena que teu time tá fora, né? Já passei muitos anos nesse podcast com você aí, eu tendo que secar, agora é tua vez de secar meu time. Mas vamos lá, e semana que vem voltamos. Se despeça dos nossos queridos ouvintes e eu encerro por aqui na sequência. Isso aí, valeu, Leminha. Vamos agora win or go home, né, Leminha? Ganhar ou Cancún. Então vamos ver o que rola aí semana que vem. Jogos na sábado, domingo e segunda, né? Lembrando que o Wildcard tem um jogo na segunda-feira. Então, enfim, então semana que vem estamos de volta aí com esse reflexo. Não estou com o meu time presente nos playoffs esse ano, mas tudo bem. Um ano de, quem sabe, de reestruturação aí para quem buscar ano que vem novamente. Já também comemorei bastante nos últimos anos aí, não posso reclamar. Valeu, Deminha. Valeu, galera que chegou até aqui. E semana que vem estamos de volta. Tá certo, tá certo. Valeu, Badolo. Valeu, pessoal que ficou até o final. Não esquece de dar o like aí no vídeo no YouTube, seguir a gente no Instagram e também no Spotify para dar aquela força no nosso conteúdo aí que a gente está sempre postando para vocês. Então, um grande abraço e até semana que vem com os classificados para a fase de Divisional Round. Um grande abraço.